tá? Tem que desligar o seu microfone do seu computador aí. Boa tarde, colegas. Boa tarde, os colegas que estão ligados virtualmente conosco. Estamos agora, neste momento, dando início à Assembleia Geral Extraordinária dos docentes da UFOPA, em segunda convocação, para discutirmos a questão do ajuste do calendário acadêmico. Todos sabem que nós formamos, a pedido e conforme acertado com a reitoria, um grupo de trabalho para discutir esta questão. Escolhemos nossos representantes no grupo de trabalho com o objetivo de desenvolver uma proposta própria dos professores para essa questão do ajuste do calendário acadêmico, tá? Então, basicamente, a nossa pauta de hoje é esta questão do calendário acadêmico. Então, nós temos uma representação desse grupo de trabalho. Então, eu convidaria agora o professor Laurindo, Luiz Laurindo, para, em nome do grupo de trabalho, apresentar o resultado do debate que está sendo desenvolvido neste grupo de trabalho, formado por uma equipe de professores junto com a equipe da reitoria, tá? A gente sabe que a reitoria tem desenvolvido a sua proposta e já está discutindo a sua proposta junto aos órgãos colegiados da UFOPA. E aqui nesta Assembleia, o nosso objetivo é discutir uma proposta que esteja de acordo com os interesses e as condições objetivas da categoria docente, tá? Então, o objetivo aqui é nós chegarmos a um entendimento e desenvolvermos uma proposta que seja aceitável e execuível, né? Aceitável pela categoria docente, que atenda às nossas necessidades e que seja possível nós realizarmos sem grandes prejuízos para a nossa qualidade de ensino, né? Sempre procurando manter a qualidade do ensino. Então, eu passo a palavra para o professor Luiz Laurindo. Bom, se alguém tiver informe a dar, além dos... Você tem algum informe? O senhor quer falar lá na frente? Nós tínhamos aqui uma proposta de discutir um GT de rádio web, só que o professor Domiedes, ele não está presente, né? Então fica difícil a gente discutir o assunto que ele está coordenando, né? E normalmente uma assembleia começa com os informes. Nós tivemos uma reunião com o Andes, com a assessoria jurídica do Andes, discutindo a questão da regularização da nossa seção sindical, né? E um dos problemas é como garantir que uma seção sindical possa se adequar e se habilitar enquanto instituição arrecadadora, né? E aí nós chegamos a discutir a possibilidade de nós nos transformarmos, em vez de seção, nos transformarmos num sindicato, né? Mas a assessoria jurídica do Andes nos esclareceu que a gente não pode fazer isso porque nós iríamos estar em conflito com o Andes. Mesmo que o nosso sindicato fosse vinculado ao Andes, a gente criasse alguma vinculação e isso ia dar um conflito com o Andes. E
esse não seria o caminho. Então eles garantiram para nós que a gente se regularizando enquanto seção sindical, regularizando a diretoria, é possível a gente resolver esse problema. Então nós estamos tratando desses assuntos, para a gente passar a ter a nossa vida sindical regularizada aqui na UFOP, tá? Então nós estamos batalhando para regularizar a diretoria, reativar a conta bancária, reativar o CNPJ do Sindufopa, que está inativo por falta de declaração. Então é isso, gente, tá? Se tem algum outro informe, tudo bem, então nós vamos partir já direto para a discussão do calendário acadêmico. O professor Luiz Laurindo com a palavra. Boa tarde a todos e todas. Então, eu queria realmente dizer que é muito desafiador pensar num calendário considerando tantas limitações, né, que nós temos. Mas nós, eu, o professor Eduardo, o professor Marcos, e juntamente com a professora Carla e o professor João, nos reunimos na semana passada, fizemos uma reunião, né, para ouvir qual era a proposta da reitoria acerca da regularização do calendário. E a partir dessa proposta nós nos reunimos mais, acho que uma ou duas vezes, né, para a gente pensar em uma alternativa mais viável, considerando toda a dimensão da UFOPA e considerando as várias peculiaridades que nós temos em todos os institutos, né? Era melhor focar em você, a profissão? Não sei. Essa câmera aqui está... Essa está pegando aqui, mas essa aqui está focando em você. Essa aqui. Ah, certo. Então, o que acontece? Nós tínhamos esse desafio, né? Eu queria apresentar aqui, não sei se vai ser possível transmitir para quem está online, as propostas que a reitoria nos trouxe, né? Então, eles trouxeram duas propostas para nós de forma bastante fechada, assim, sem tanta flexibilidade, né? Para encontrarmos, para ajustarmos conforme as nossas demandas também. E as duas propostas, eu acho que elas já tinham sido apresentadas antes, de forma mais solta, mas agora eles amarraram bem para tentar fixar um processo de regularização. A primeira proposta da reitoria pressupõe um recesso em 2025, né, de 31 dias. Então, nós teríamos em 2024.1 o início oficial do semestre em 17/6. Professor, só um instante, o senhor pode mandar ela pelo WhatsApp para mim, porque aí eu transmito e coloco ali, fica melhor para eles verem também. Tá. Então, a proposta da reitoria, ela se divide em duas possibilidades, né? As propostas. A primeira proposta para o semestre 24.1, é manter a data de início em 17/6 e ampliar uma semana a mais para a conclusão do semestre, encerrando em 26/10. Como ficariam as semanas que já foram cursadas? Não teria mais a jornada acadêmica, então a semana da jornada acadêmica seria puxada para uma das semanas da greve. A outra semana seria a semana a semana dos calouros, né? Que seria usada também dentro dessa perspectiva, e a gente conseguiria ter 15 semanas de aula, então, totalizando os dias letivos com essa configuração. Nós não teríamos mais a jornada acadêmica, nem, aliás, contabilizaríamos a jornada acadêmica como dia, né, letivo, e a semana dos calouros também. Então, isso aí
fecha os dias letivos exigidos lá pelas regulamentações do MEC. A semana de 2024.2, o semestre letivo de 2024.2 começaria em 11 de novembro. Por quê? Porque a PROEM pede necessariamente um tempo de intervalo entre os semestres para poder fechar o semestre anterior e iniciar o próximo. Então tem toda uma burocracia relacionada a isso, que é de consolidação das turmas, lançamento das notas, abertura de matrícula, e isso é um prazo necessário, então de aproximadamente 20 dias entre cada semestre. Então nesse cálculo, o semestre de 2024.2 iniciaria em 11 de 11 de 2025 e encerraria em 13 de 3 de 2025. Nesse semestre de 2024.2, eles incluiriam aqui uma primeira semana relacionada ao aniversário da UFOPA, tá? E mais 2 semanas no recesso, aliás, o período do recesso de fim de ano seria usado como dias letivos também, mas sem necessariamente atividades de sala de aula, voltado dias para jogos, para atividades lúdicas, né? Então, de acordo com a Carla, é possível, há brechas na legislação para contabilizar esses dias como dias letivos. Então, nessa perspectiva, o semestre encerraria dia 13 do 3. Essa primeira proposta, então, para o 2024, ela se replica na segunda proposta deles, não altera em nada, né? Então, essa é a ideia para os 2 semestres que são desse ano de 2024. A diferença entre as 2 propostas deles vem no ano 2025. Então, numa primeira proposta, o 2025.1 iniciaria em 3 do 4, encerraria em 2 do 9, tendo 31 dias de recesso em julho, tendo um tempo de pausa do semestre em julho. Nessa perspectiva, nós não conseguiríamos regularizar tão cedo o calendário acadêmico, só em 2026.1. E, como consequência, o semestre de 2025.2 iniciaria em 22 do 9, encerraria dia 23 do 1, e nesse semestre nós teríamos, mais uma vez, o fim do ano sendo usado para jogos acadêmicos, atividades lúdicas, sendo contabilizados como atividade dia letivo, tá? A diferença entre essa proposta e a outra é a seguinte: na proposta da reitoria, se nós tirarmos o recesso, isso aqui foi um print que eu fiz da apresentação, por isso que tem aquele link ali, tá, gente? Desculpa. Então, na outra proposta da reitoria, tirando o recesso acadêmico de julho de 2025, tá? 2025.1, estamos em 2025. Nós encerraríamos o semestre de 2025.1 em 1º de agosto e conseguiríamos regularizar em 2025.2. E já não seria necessário ter os jogos internos no fim do ano, contabilizando como dias letivos. Essa é a proposta da reitoria. Nas 2 propostas, o ano de 2026 já é dentro de uma perspectiva de regularização, né? Então a gente teria dia 2 do 3 para começar, 2 do 3 de 2026 para começar 2026.1, encerrando em 1 do 7 e retomando em 3 de agosto, encerrando em 4 de dezembro de 2026.2. Qual é o ponto de diferença entre as 2 propostas? É no ano letivo de 2025.1, nos períodos letivos de 2025.1 e 2025.2, com ou sem recesso acadêmico, em julho, né? E aí, a partir dessa proposta, que é bastante fechada, né, com pouca margem de flexibilidade, mas a gente entende também que tem uma legislação a ser cumprida, nós pensamos em um plano B para essa segunda proposta, né, que nós discutimos na última reunião e fizemos o seguinte desenho, para regularizar em 2025.1. A gente mantém, então, a ideia da reitoria para o ano letivo de 2024, né, 2024.1 e 2024.2, nós não alteraríamos, né, porque os 2 semestres contabilizam aí 15 semanas de aula. Então, para não estrangular os professores e principalmente os cursos noturnos, né, que precisam de uma carga horária a mais, né, de mais tempo de aula para o desenvolvimento das disciplinas, a gente manteria 15 semanas de aula, pelo menos, nos 2 semestres de 2024, 24.1 e 24.2. Então, nós achamos que não é de todo ruim o que a reitoria desenhou
para esse ano letivo. Tá? O X da questão é, para a gente regularizar já em 2025.1 sem os problemas, sem o atropelo que seria o semestre sem recesso, né, aos trancos e barrancos, o que nós pensamos? Em transformar os domingos do 2025.1 em dias letivos. Então seria essa a alternativa para nós encerrarmos o semestre em 19/7. Como é que nós faríamos isso? Levando essa proposta para o CONCEP, para que eles aprovem uma normativa de excepcionalidade. Isso já aconteceu, né? No âmbito do Forma Pará, por exemplo, nós temos alguma flexibilização do regimento de graduação para atender as demandas do Forma Pará. Então, é possível flexibilizar em alguns pontos o regimento de graduação, então falta para a gente incluir os domingos como dias letivos. Mas a ideia não é que a gente entre em sala de aula nos domingos, é que eles contabilizem para atividades assíncronas. E aí tem a ver com uma outra proposta que nós pensamos também. Então, se nós, voltando ao ponto aqui, aos domingos, iniciaríamos então em 3/4 o semestre, contabilizamos 15 domingos como dias letivos, o semestre acabaria dia 19/7. E nós teríamos aí um intervalo de 29 dias até 25.2 e já no processo de regularização. Né? Então, nós já iniciaríamos a regularização em 2025.1 e 2025.2 já estaríamos mais tranquilo com 17 semanas de aula, de boa, né? Entre aspas. Mas assim, então, dentro dessa perspectiva, nós teríamos 3 semestres consecutivos com 15 semanas fechadas de aula. 15 semanas fechadas, mais alguns dias quebrados. Isso daria conta, atenderia as demandas, reitero, dos cursos noturnos que precisam minimamente dessas 15 semanas. Tá? Qual é a outra proposta que nós temos embutida a essa? Embutida nessa, melhor dizendo. Ao mesmo tempo que nós vamos demandar a inclusão dos domingos no semestre de 2025.1, enquanto uma excepcionalidade para o regimento de graduação, né, usando esse artifício legislativo que existe aqui dentro, normativo, nós vamos demandar para todos os semestres dos anos letivos de 2024 e 2025 a flexibilização da carga horária de sala de aula para esses anos letivos, né, com no mínimo de 80% de carga horária a ser cumprida pelos professores em sala de aula, usando 20% de atividades assíncronas ou não presenciais. Essa seria uma escapatória para a gente conseguir regularizar sem sobrecarregar os docentes. Como é que nós faríamos isso? Tem uma portaria do MEC, que é de 2004, que é uma portaria que ela autoriza os cursos de graduação a ofertarem até 20%, os cursos presenciais, a ofertarem até 20% de atividades não presenciais. Então, para que essa portaria seja implementada, a gente precisaria ter, hipoteticamente, a aprovação nos PPCs, mas isso não está tão amarrado na portaria. A gente pode tentar usar essa portaria como uma estratégia de flexibilização para esse caso excepcional também. Então, nós demandaríamos, seriam 2 demandas, essencialmente, para a gente conseguir regularizar em 2025.1. Seria, nesse semestre de 2025.1, usar os domingos como espaços, dias letivos para atividades assíncronas, resolução de exercício, leitura de texto, análise de filmes, enfim, a depender da área, tem uma infinidade de atividades que a gente pode usar no domingo. E possibilitando que os docentes que tenham interesse em não se sobrecarregar com a docência, eles poderiam usar apenas 80% da carga horária de cada disciplina. Tá? Então, essa seria uma estratégia possível. Isso tudo nós conseguiríamos por meio de uma normativa a ser aprovada no âmbito do CONCEP, né, usando essas estratégias que eu apresentei aqui. Então, nós batemos cabeça e acho que essa para nós foi, né, a gente abre o debate, para nós foi a alternativa, digamos, mais ágil e menos dolorosa, né, para nós, para tentar regularizar o quanto antes os semestres letivos. Aqui em 2025.1 a gente acaba em meados de julho, então a gente já conseguiria ter
uma boa tranquilidade de trabalho, né, que é uma demanda nossa. Termos as pausas em julho, dezembro, tá? Então nós apenas ficaríamos apertados no semestre de 2024.1 e 2024.2, o que já está em andamento, e o próximo que vai começar. Seria um ponto de transição, digamos assim, né? É isso, gente. Então está aberto para o debate. Alô? Posso? Bom, agradeço aí a exposição do Luiz, que trouxe muito bem o que a gente discutiu, né? Eu queria só ressaltar alguns pontos, vou colocar pessoalmente as minhas percepções em relação à maneira como a reitoria trouxe isso, né? Há, primeiro, uma pressa em que isso seja resolvido e aprovado, sobretudo porque a gente está no semestre letivo 2024.1 em andamento e a gente não tem um calendário corrigido após a greve, né? Então há uma demanda que a gente tenha um calendário oficial, inclusive tem colegas perguntando, mas e aí, como é que vai ser esse semestre? Então a gente precisa de uma definição para que os colegas possam se planejar também. Isso levou ao GT a se pressionar por tempo, né? Então a gente foi chamado para uma reunião que o Luiz falou na semana passada, e a ideia já era fazer uma consulta no dia seguinte para talvez uma outra reunião na sexta. Então assim, sempre nessa coisa de pressa, né? Da correria. E uma questão que, enfim, isso tem a ver com a demanda de regularizar o calendário acadêmico, mas também coloca a gente numa posição delicada, de pensar assim de uma hora para outra, numa sentada, pensar como é que poderia ser para que a gente propõe, né? E aliado a isso, aí eu coloco do meu ponto de vista pessoal, né? A gente foi chamado, ou se colocou para participar de um GT, né? E do meu ponto de vista, o que aconteceu não foi um grupo de trabalho, né? Foi uma consulta. A gente foi chamado nessa reunião e a Carla, a pró-reitora, expôs essas duas propostas com duas alternativas aí para 2025, né? Para o ano de 2025, e para que a gente consultasse a base e visse qual que era a melhor, ou trazer alguma contraproposta. Mas não houve, de fato, um grupo de trabalho que pudesse pensar possibilidades e adequar o calendário acadêmico de uma maneira coerente e sólida para que a universidade volte ao seu ritmo normal, tá? Eu volto a isso daqui a pouco. Um outro ponto é em relação à saída colocada, né? Na LDB está determinado que o ano letivo tem que ter 200 dias letivos. É o que está na LDB, né? Então a gente ouve falando 100 dias do semestre letivo porque se divide isso em dois, né? Então não há uma determinação, qualquer outro tipo de determinação, né? Então assim, quando a gente colocou a questão dos domingos para cá, a primeira resposta dela falou: nosso regimento de graduação não permite, porque lá os dias letivos são de segunda a sábado. Então, por isso também a ideia dessa proposta de criar uma normativa de excepcionalidade do calendário acadêmico para o semestre 2025.1, né? Para que a gente não seria ilegal, não teria nenhum problema. O único problema é a gente fazer isso sem estar de acordo com o regimento. Mas se a gente cria uma resolução que excepcionaliza esse aspecto no semestre 2025.1, a gente pode contabilizar os dias letivos, os domingos como dias letivos, de modo a bater lá no final os 100 dias, né? Então, essa é uma questão. Outra, a gente reconheceu o esforço da PROEM em tentar equacionar da melhor maneira como dados os constrangimentos, né? No caso da PROEM, os constrangimentos legais, porque tem que ter esse mínimo de dias letivos. Então até a Vânia, que agora é da DRA, criou uma ferramenta, um programa, né? Em que você joga lá, não está disponível online, mas criaram uma ferramenta que você joga a data de início do semestre e ele calcula até quando vai com os 100 dias letivos, considerando feriados, as diferenças dos campos. Então estão se esforçando para equacionar isso. Um problema no nosso entendimento é o fato de que foi considerado o aspecto formal da quantidade de dias necessários para cumprir o semestre, né, no menor tempo possível, com essa solução de fim de ano, que já é um avanço. Quer dizer, essas 2 semanas que a gente ficaria parado, elas contam como dias letivos, exceto os feriados, né, feriado de Natal e Ano Novo, né, mas obviamente não terá aula, né.
Mas o que a gente sentiu de limitação é o fato de que não foi considerado, ou não está sendo considerado, o efeito desse atraso enorme que a gente teve no calendário acadêmico em decorrência da pandemia. Então a gente tem visto o adoecimento de colegas, não um ou dois, mas vários, né? Vários colegas com sobrecarga, cansados e desgastados com esse ritmo, e temos visto o aumento da evasão, trancamentos, e não tem como a gente ignorar isso como se não fizesse parte, né? O ritmo que a universidade está pós-pandemia, a maneira como a gente está conduzindo, sem férias, sem recesso que bata com as férias escolares, o que impacta nas dinâmicas familiares, com essa correria de aulas e tal, tudo isso impacta na maneira, no fim da universidade que é o ensino, né? E na forma como a gente está atuando e nas nossas pessoas enquanto docentes e nos alunos enquanto discentes, enquanto aumenta a evasão, aumenta o desgaste de todo mundo, né? Então, uma coisa que a gente viu como problemática na proposta da Pró-Reitoria é simplesmente compactar tudo o máximo possível, sem considerar outros fatores, o que no nosso entendimento vai piorar a situação de desgaste que a gente já vem passando. Se a gente não leva a sério a situação de excepcionalidade, só junta quanto mais ele der para regularizar mais rápido, a gente vai ficar num processo ainda mais intenso de aula né, nesse ciclo que vai causando mais desgaste e potencialmente vai continuar com a evasão alta, né? Então a gente não tem um feedback interessante em termos da qualidade do ensino, da experiência de ensino e aprendizagem na universidade, né? Então, eu, por exemplo, sou de um curso que a gente só oferta disciplina de 60 horas, né? E aí, conversando com os colegas e com a Pró-Reitoria também, a gente sabe que tem cursos que ofertam disciplina de 90, ou, no caso do noturno, que são contabilizados só 4 horários por dia, por turno, né? Enquanto na tarde e manhã são contabilizados 5. Então, se a gente só comprime o máximo possível, por exemplo, no 24.2, tira 2 semestres ali de Natal e Ano Novo, né? Mas não vai ter aula, isso quer dizer que na prática são semestres que vão ter menos semanas, e cursos que tenham turmas com disciplinas com 90 horas, 85, vão ter que fazer como? Vão ter que dar aula no sábado, vão ter que se virar para cumprir a carga horária, né? Então, sobretudo nesse sentido, em que a nossa proposta visava isso, né? A gente levar a consideração da gestão da universidade, o impacto que isso tem na dinâmica de ensino e aprendizagem e na nossa experiência pessoal enquanto docentes, enquanto discentes. Não adianta a gente comprimir tudo e se virar, e cada professor se vira, cada curso se vira para dar a carga horária no tempo que tem, que vai ser reduzido, e aí depois a universidade diz que fez o esforço dela, né? Não é assim, a gente acha que não pode ser assim. Então, tentando conciliar a proposta da Pró-Reitoria com as demandas que a gente escutou e que trouxemos também, foi daí que a gente pensou a ideia dessa resolução no sentido de poder contabilizar os domingos no semestre 2025.1 para ter uma redução efetiva desse semestre, de modo que a gente possa ter um recesso em julho de 2025, mas um recesso intervalar. Terminar o semestre, ter um período de recesso e retomar. Então a regularização seria no final seria em julho, no começo de julho de 2025. E a outra questão, essa da flexibilização da carga horária em sala de aula, é porque, por exemplo, nesse semestre, que a gente teve quase um mês, né? O semestre ficou oficialmente iniciado no dia 17, mas teve esse acordo com a reitoria por conta da greve, para não interromper o calendário acadêmico, e agora ele vai até, esqueci a data, 26 do 10. Né? Ou seja, na prática você tem um semestre encurtado. Então, essas disciplinas de 90 horas, 85, esses professores já vão estar com dificuldade, já vão ter pouco tempo, vão ter que se virar, dar aula à noite ou dar aula no sábado, o que vão ter que fazer para cumprir essa carga horária, né? Então a ideia seria essa flexibilização desde já, reconhecendo a excepcionalidade da situação que a gente vive, porque no nosso caso específico, né, a professora Carla trouxe isso, de que a gente era na UFOP tinha um dos calendários mais atrasados no Brasil, calendários acadêmicos, antes da greve. Depois a situação de todo mundo ficou mais ou menos como a nossa, né? Ok? Mas a gestão que a UFOPA fez do período pós-pandemia não foi boa, porque tinha ferramentas
oferecidas pelo MEC para flexibilização dos semestres e não foram utilizadas. Então a gente chega num momento agora que o atraso que a gente tem, o impacto da greve é muito pequeno, muito pequeno. O impacto que a gente está vivendo é o impacto da pandemia. Uma semana de atraso por causa da greve, o resto é impacto da pandemia, né? E a gente precisa reconhecer, esse é o meu entendimento pessoal que eu compartilhei com os colegas, a excepcionalidade da situação. Se a gente não tomar uma ação excepcional para regularizar o calendário de uma forma sensata, que não prejudique excessivamente, mas também que seja viável para a gente dar os cursos, fazer tudo que tem que fazer, né? A gente não vai conseguir avançar, no meu entendimento, né? Então é isso, é o reconhecimento da excepcionalidade. Tinha mais alguma coisa, mas me fugiu, acho que a mensagem principal é essa mesmo. Uma questão de esclarecimento para o professor Eduardo e o professor Laurindo também, relacionada à proposta que havia de supressão de 2024.2, se ela foi debatida, se ela é totalmente inviável, qual a viabilidade dela? Sendo suprimidos, a gente já começaria 2025, correto? Bom, a gente não chegou a considerar no GT essa possibilidade, né? Eu vou falar meu posicionamento, depois o Luiz fala também, acho que a gente está mais ou menos de acordo. Eu acho que é inviável agora, porque a gente recebeu uma turma de calouros, né? Assim, a gente perdeu o tempo que seria necessário para fazer ajustes para cancelar um semestre. Hoje a gente tem um constrangimento específico que é, se a gente cancelar um semestre, a LDB está lá, a gente precisa ter 200 dias letivos no ano. Então a gente teria que estender o semestre ou criar um semestre excepcional, mas seja o que for, o ano letivo 2024 tem que ter 200 dias. Esse é um problema, um constrangimento legal, né? Porque a gente já não está no período da pandemia que teve aquela flexibilização, a gente precisa cumprir os 200 dias letivos, né? Então essa é uma conta que precisaria ser feita para que a gente começasse de fato em 2025.1. E a outra questão, que eu particularmente acho que é inviável agora, é porque a gente teria consequências no seguinte sentido. Se a gente cancela o semestre 2025.2, a gente tem uma turma que está no primeiro semestre agora, certo? E ano que vem, em 2025.1, entra outra turma, que vai estar no primeiro semestre também. Então a gente vai ter, por pelo menos 4 anos, sendo generosos, essa assincronia de turmas. Então todos os cursos vão ter que ofertar por 4 anos as disciplinas dos semestres pares e as do semestre ímpar por causa de uma turma, ou de um semestre do ímpar, né? Então tem que ofertar primeiro, segundo, terceiro, quinto e sétimo. Isso que gera uma demanda, um aumento de demanda por oferta de disciplina, porque cria esse problema, né? Antes, né, eu mesmo cheguei a levantar essa hipótese, eu estava defendendo a ideia de que a gente adiasse a entrada desses alunos para o ano que vem, o que traria um prejuízo, é claro, mas aí a gente conseguiria sincronizar tudo, né? Pensando pelo meu curso, por exemplo, que eu sei que tem curso em situação pior, mas a gente não conseguiria ofertar todas as disciplinas se a gente tivesse uma turma mais no intervalo, né? Aumenta a demanda de disciplinas, né? Nesse sentido. Boa tarde, obrigada por fazerem esse trabalho tão importante. A minha pergunta seria se vocês acham que seria viável já implementar domingos como dias letivos em 2024.2, se isso não adiantaria o final desse semestre para que a gente iniciasse 2025 um pouco mais cedo, e aí 2025 não teria que adentrar o mês de julho, ou adentraria menos, ou se a gente pudesse, ou talvez, enfim, só pensando alto aqui, se isso seria algo que vocês consideram viável, tendo em vista essa dificuldade
de cancelamento. Outra coisa que eu queria mencionar, antes de passar de volta para vocês, é que quando nós do sindicato nos reunimos com a reitoria e falamos um pouco sobre esse tema, nos pareceu, pela fala da professora Carla, que nesse momento pós-greve existe uma certa flexibilidade do governo de entender a excepcionalidade da situação, que não é só da UFOPA. Então, é um momento político que talvez haja um pouco mais de margem para haver esse tipo de permissão. Então, será que a gente também não poderia assim, colocar uma certa pressão na reitoria, na PROEM, para que eles também se coloquem diante do governo, expondo essa situação que o Eduardo coloca, de um adoecimento geral, essa situação que foi também descrita da pós-pandemia, que se arrasta já há tanto tempo, e que prejudica toda a comunidade acadêmica. Então, diante do fato que o governo fez poucas concessões orçamentárias da greve, essa seria uma maneira do governo mostrar uma boa vontade. E nesse sentido, talvez a gente também deveria colocar isso para o Andes, porque eu imagino que outras universidades também passam por algo parecido, né? Mas é claro que tudo isso é super urgente, porque o semestre já está andando e tal. Mas eu acho que talvez, assim, se a professora Carla conseguisse ser assim, assertiva nessas reuniões, quem sabe também haveria um espaço de manobra maior. Não sei, são só algumas coisas que me ocorrem. Assim. A minha colocação era exatamente nesse sentido. Se era possível a gente já flexibilizar no 2024-2, a partir de outro, para poder garantir um maior intervalo entre um período e outro, seja entre 2024-1 e 2024-2 ou 2024-2 e 2025-1. Então, a nossa proposta é exatamente essa: flexibilizar em todos os semestres de 2024 e 2025. Eu acho que a saída é por aí. E nós temos essa normativa, essa portaria do MEC, que autoriza as atividades assíncronas ou não presenciais. Então, esse é o caminho para a flexibilização da carga horária de ensino, de sala de aula, melhor dizendo. Então, se a gente conseguir essa flexibilidade de 20%, isso já é um respiro para nós, é um alento, na frente a esses semestres caóticos e apertados que nós vamos ter. Agora, a questão dos domingos, a grande dificuldade é porque a gente precisa ter pelo menos 15 semanas letivas, para a gente conseguir completar a carga horária das disciplinas, porque se a gente inclui os domingos já em todos os semestres como dias letivos, a gente vai ter semestres com 12 semanas letivas. Aí aperta o docente, que está com uma disciplina de 90 horas, tem que cumprir em 12 semanas. Então, o Eduardo chegou a cogitar fazer um esboço de um desenho incluindo todos os domingos, mas considerando essa diversidade das estruturas curriculares da UFOPA, e a diferença entre os turnos, principalmente, no turno noturno, a gente tem 4 horas por dia, então a gente perde um dia de aula por semana, considerando a tarde e a manhã. Então, considerando essa diversidade, a gente precisa ter pelo menos 15 semanas de aula. E aí a gente já não vai ter as 2 semanas do fim do ano, do recesso do fim do ano, como dias letivos, para a gente trabalhar nas disciplinas. Então, por isso que não ficaria muito difícil, muito apertado mesmo, Mas acho que o caminho para a flexibilidade, eu acho que a gente tem que bater nessa tecla. Eu acho que esse é o ponto de negociação que a gente tem que trabalhar em torno dele de forma mais firme, sistemática, é essa questão da flexibilização da carga horária das disciplinas. Se a gente conseguir isso, a gente vai ter um passo importante para, como o Eduardo falou, para seguir nos próximos semestres, sem ser algo tão pesado para nós. Principalmente para aqueles colegas que pegam 4 disciplinas, tem colega que pega 7 disciplinas por semestre. Então,
Eu acho que, assim, nós avaliamos que esse caminho é viável. Aí, com relação também à supressão de um semestre, né? Por que nós não cogitamos também? Porque talvez essa alternativa seja a menos dolorosa possível, considerando todos os fatores que foram pontuados aqui. E juridicamente é mais viável também. Então, a gente tem brechas para conseguir aprovar isso ali. Reitero, vão reafirmar, vão apresentar como contra-argumentação para nós que o regimento de graduação não permite. Mas eu volto a dizer, nós temos possibilidades de flexibilizar excepcionalmente o regimento de graduação. Isso já aconteceu no âmbito do Forma Pará. Nós temos uma normativa para o Forma Pará que flexibiliza o regimento de graduação para atender as demandas específicas do Forma Pará. Então, se nós temos para o Forma Pará, nós podemos ter para cá também. Eu acho que essa é pode ser a nossa frente de reivindicação. Muito bem, colegas. Deixa eu colocar só mais. Tudo bem. Deixa eu colocar só mais uma questão aqui antes de. Prometo que eu vou parar de falar, mas. Eu, conversando aqui antes da Assembleia, né? Eu me toquei de uma questão, e aí peço licença a Luiz e Marcos, que a gente não chegou a conversar sobre isso, mas que diz respeito à pressa da PROIN de aprovar isso, né? A minha maior dificuldade era pensar esse cronograma, pensar essas coisas, tentar resolver lá de 2025, sendo que a gente está com um problema aqui agora, no sentido de que a necessidade de aprovar isso logo é porque a gente está com o semestre em andamento. E, ao mesmo tempo, essas negociações elas não são simples, né? Elas não são simples. Nós chegar a falar isso, para a semana que vem já está com a resolução pronta e está resolvido, né? Pode ser que seja, mas pode ser que não seja, né? Assim como, por exemplo, a pressão para que haja uma contrapartida do MEC em termos de flexibilização, que eu acho muito importante, eu acho que deve partir do sindicato, né? A gente pode levar isso e demandar isso para a Carla, mas eu acho que essa é uma questão que tem que ser feita via sindicato, né? Porque não depende de uma manifestação da UFOPA só, né? Depende de uma articulação maior, né? Mas levando em consideração a questão da pressa, eu vou fazer uma consideração aqui, que é uma proposta, na verdade, que talvez a gente pudesse pensar em levar para a reunião com a PROIN uma concordância, por exemplo, em termos do semestre letivo de 2024, já com essa proposta da flexibilização. Mas demandar que fique em aberto para que a gente, ou idealmente, do 2024.1, porque a gente precisa desse cronograma. Então a gente leva e fala, esse vai ser o 2024.1, estamos de acordo, então até outubro, né? A gente tem calendário, todo mundo vai se programar e vai fazer, né? Mas o GT continua para que a gente debata essas questões, para que de fato seja um GT, para que a gente pense nos instrumentos e debata e tenha outras assembleias e faça isso de uma maneira correta, né? Não tem outro termo para isso, de uma maneira correta, com diálogo, né? Então a gente demandar manter isso em aberto com essas propostas são início, né? Vai ter manifestações agora, mas para que a gente possa construir essa alternativa da flexibilização da carga horária dos domingos de uma maneira um pouco mais calma e mais correta em termos do diálogo institucional, né? É isso. Eu quero agradecer os colegas que se debruçaram aí e tentaram trabalhar junto com o pessoal da reitoria, né, porque é um trabalho chato, né, um trabalho de ficar olhando assim coisa. Mas eu gostei muito, vem muito no encontro do que o colega falou, né, que o semestre nós já iniciamos, agora não temos que ir até o final dele. Eu acho que o GT pode propor, né, em dar continuidade aos estudos para ver como que se vai fazer em 2024 para o semestre de 2024-2, por exemplo, e assim por diante. E só para a gente não esquecer, assim, eu sei que está todo mundo lembrando, porque todo mês a gente lembra, mas o governo, ele fez, né, ali apontou que esse ano nós teríamos 9% de reajuste, e não nos deu. Nós estamos discutindo 2025, 2026, como se a gente fosse receber o que ele prometeu de novo. Tá? Nós estamos sendo otimistas. Então, eu acho que
que, para ser mais realista possível, eu acho que a proposta do colega aqui, eu acho que bem mais interessante, de chegar à reitoria e olha, nós concordamos, nós já estamos no semestre 2024, prossigamos aí com o planejamento 2024, só que nós vamos estudar em GT o que faremos para 2024, o que faremos para 2025, o que seja. Né? O que seja. Essa história dos 80% de presencial, isso já, para muitas universidades, já é regra. Não é assim, 20% já está sendo online. Se for colocar uma universidade pública que também, particular, que também está dentro dessa regimentação, é regra. Eles não dão mais de 80% de aula presencial. É regra, já. Infelizmente. O que a gente busca é outra coisa, na verdade, né? A gente está buscando outra coisa. A gente está buscando estar presente com os estudantes, estar mais junto deles e etc. E não nos distanciar 20%. Então, por isso que eu acho que vale a pena a gente fazer assim, dessa forma. Assim, a proposta dele, eu endossar essa proposta diante das nossas também inseguranças. Porque o governo nos passou insegurança. Então, eu acho que vale a pena ser prudente, falar, não, mas vamos fazer o calendário para 2024, está pronto, tá, vamos publicar agora 2024, 2025, o futuro, né? É outra história. Muito bem. Eu só perguntaria se essa proposta tem duas propostas aí, né? Essa que foi discutida pelo GT como um todo e essa última que foi apresentada de tratar o 2024-1, fechar esse acordo do 2024-1 e os períodos subsequentes continuar o GT trabalhando para discutir essa flexibilização. Eu queria saber se, ouvir de vocês mesmo, se em caso de aceitação da reitoria da proposta inicial, ficaríamos satisfeitos? Atenderia, se fosse aceito o sistema da flexibilização, e aí não precisaríamos estar prolongando o trabalho do GT, né? Então, sim. Eu acho que tem algumas questões que a gente tem que pontuar aqui, né? A reitoria veio com uma proposta fechada, né? Aí nós tentamos lapidar ela para contemplar as demandas, as nossas demandas, que nós temos ouvido nas últimas assembleias. Então, eu acho o seguinte, que se nós vamos, digamos, defender a continuidade do trabalho do GT para aperfeiçoar ainda mais, a gente tem que ter pelo menos o aval dessa assembleia, desse grupo de docentes aqui, para a gente poder seguir o trabalho em torno do que nós já fizemos. Eu acho que a gente pode sim aceitar a proposta da reitoria para 24.1 e 2, como o Eduardo destacou, porque ela contempla o que nós não contempla plenamente, mas contempla minimamente o que é viável que seja feito, né? E a gente, como o calendário de 2025, 2026 já vão começar a ser discutidos muito em breve no CONCEP, né? Se a gente quer lapidar mais as propostas para 2025, a gente tem que ter o aval que esse é o caminho, né? Porque se a gente ficar trabalhando no vazio, sem ter o feedback da categoria também fica difícil. Então eu acho importante a gente ter uma aprovação não do bloco fechado, mas dessa sinalização que nós trouxemos para cá, que é uma contraproposta à proposta da reitoria, que dialoga com a proposta da reitoria, mas que modifica conforme as nossas demandas coletivas. Aí, se tiver esse aval, aí eu acho que o GT pode continuar quando nós formos discutir 2025, né? Mas 2024 não tem muita saída. É o que está colocado. Muito bem. Alguém mais? Senão nós vamos partir para a votação. Tá? Todo mundo entendeu as propostas apresentadas, né? Faz o resumo aí das propostas apresentadas. Como é? Faz o resumo das propostas. Certo. O Luiz Aurélio poderia puxar de novo ali o slide, né? E fazer um resumo para a gente
finalizar. Olha, a nossa proposta para 24, 1 e 2, ela está em diálogo com a da reitoria, então ela está em sintonia, certo? Fechando esse semestre 26/10, iniciando o próximo 24.2 em 11 de novembro e encerrando em 13/13. Então, se vocês observarem, lá no quadro de cima é a proposta da reitoria, no quadro de baixo é a nossa. Em ambos os semestres, nós temos 15 semanas de aula. Eu fiz o cálculo ali embaixo, 15 semanas fechadas de aula, tá? Então, isso aqui não tem muito escapatório. Aí, o X da questão é, para a gente avançar nesse debate aqui, entram as demandas que nós colocamos. Aulas não, domínios como dias letivos e flexibilização de carga horária. Estava comentando aqui que na UFOP a gente às vezes extrapola o 100%, né, de carga horária das disciplinas, enquanto em outros lugares se cumpre de fato esses 80%. Então, essa é a nossa proposta para regularizar 2025.1, aliás, os semestres em 2025.1. E aí, se vocês derem, se for aprovado aqui, a gente teria esse cenário, iniciaria 25.1 em 3/4 e terminaria pelo menos ali em torno de 19/7, com 15 domínios como dias letivos, um recesso de 29 dias, tá? E 2025.2 começaria em 18/8 e encerraria 17/12. Muito bem. Então, a mesa entende o seguinte, né, que a proposta concreta é a proposta do nosso GT, né, de regularizar o calendário acadêmico em 25.1, né, no final de 25.1, com toda essa flexibilização, né. Essa seria a proposta, se nós aprovarmos aqui, que nós apresentaríamos para a reitoria. E a proposta 2, caso a reitoria resistisse a isso, nós fecharíamos um acordo apenas com 2024-1 e manteria o GT funcionando para discutir, para a gente entrar num acordo nos semestres subsequentes. Se a reitoria acatar a proposta docente, a primeira proposta, estaríamos pacificados. Entenderam? Então, a proposta 1 é aprovar aqui o encaminhamento, a proposta elaborada pelo GT docente, tá? E a proposta 2 é a alternativa, caso a reitoria não aceite, não entre no acordo em baixar a portaria com flexibilização, tudo, incluindo os domingos, a gente então aceitaria apenas a proposta de 2024-1 da reitoria e manteria o GT funcionando para a gente discutir as alternativas viáveis, aceitáveis para a categoria nos semestres subsequentes. Eu acho que isso não é proposta, é um desdobramento. É um desdobramento, por isso que eu digo, né? A proposta mesmo em votação aqui é a proposta de calendário docente. Tudo bem, então? Então, gente, todos que estão nos acompanhando, entenderam a proposta, né, apresentada pelo nosso grupo. Eu pediria apenas que, caso a gente aprove a proposta, a gente faça uma sistematização e coloque as duas propostas, a proposta da reitoria aqui e a proposta nossa, para a gente divulgar nos grupos dos docentes, para que todos estejam cientes, inclusive com a proposta de emissão de portaria. Tá? Perfeito? Então, gente, vamos partir para a votação. Tá? Everton, tem condição de a gente coletar o voto dos colegas? Tem pouca gente no virtual, né, que dá para a gente colocar. Então, gente, proposta 1 é aprovar, aceitar, aprovar a proposta elaborada pelo GT docente. Proposta 2 é rejeitar a proposta. E 3, abstenção. Perfeito? Então, em processo de votação, quem for favorável à proposta elaborada pelos colegas do GT docente, vote a proposta 1.
sindicato, né? Porque tem um GT mais amplo que é com a reitoria. Tá. Mas o GT docente que a gente está colocando é o GT que foi aprovado por esta Assembleia pelos docentes, né? Pela organização docente, tá? Que é o GT do Sindufopa. Perfeito? Então, novamente, proposta 1, pelo GT docente do Sindufopa, desta Assembleia. Proposta 2, não aprovar essa proposta. E proposta 3, voto 3 é abstenção, tá? Então, quem for favorável à proposta 1, por favor, se manifeste. Quem for favorável à proposta 2, de rejeitar a proposta do GT, quem se abstém? O Zacá tem uma abstenção? Não, sou contra. Sou contra. Tu és contra essa proposta? Eu sou contra a proposta, que é o grupo de trabalho, chegou ali até o final, né? Essa nós votamos aqui, correto? É o trabalho todo do grupo do GT, é isso? Eu sou contra essa proposta. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 votos favoráveis à proposta e 1 voto contrário, tá? Vamos ver aí. Ninguém se manifestou. Tudo bem. Então, aprovada a proposta apresentada pelos colegas do GT docente do Sindufopa. Perfeito? Então vamos aplaudir que já temos uma proposta de calendário. Bom, gente, com isso a gente encerra a nossa pauta de hoje, né? Se alguém tem alguma questão a declarar, senão nós... Fazer uma sugestão, que a gente... Está marcado para a próxima Assembleia, não? Ainda não. Então, no momento que marcar a próxima Assembleia, a gente fazer uma Assembleia mais itinerante, ir também lá para o campus, sabe? Fazer uma coisa mais... O campus Rondon. Tá. Não sei se tem alguém do campus Rondon aqui. Tem? Não, mas tem fazia uma parte... Quem é do campus Rondon aqui, por favor? Tá certo. O núcleo de prática funciona lá. Tá certo. Não sei, é só uma sugestão que fosse itinerante, porque ela está muito esvaziada. Mas realmente não é esse. Eu acho que não é local o problema do esvaziamento. É um pouco essa situação de atarefamento do corpo docente e também, às vezes, falta mesmo de interesse de participar, né? Essa é a nossa realidade. Infelizmente, a gente tem que aceitar que isso está acontecendo conosco. É por isso que a gente está tendo todo um trabalho para... A Assembleia fica mais visível, talvez fazer o ar livre, talvez fazer de uma outra forma, sei lá, mas eu acho que isso aqui é muito pequeno. Ali é difícil, né? O problema é o seguinte, que nós tivemos uma participação virtual quase igual à participação aqui presencial. E a gente não pode prescindir dessa participação virtual. Por isso que a gente precisa de um espaço que tenha estrutura para transmissão via internet. Pois é. Né? É isso. E houve, todo mundo recebeu o comunicado por e-mail, não foi isso? Todo mundo foi informado por e-mail nessa Assembleia. Então, esse mecanismo de informar por e-mail é exatamente para evitar participação de perfil fake na nossa Assembleia que atrapalha. Entendeu? Porque quando a gente divulga via WhatsApp, nós temos enfrentado o problema. Mas nós divulgamos agora o link no WhatsApp, mas no WhatsApp do grupo docente. Então eu quero agradecer a presença de todos os colegas, dos guerreiros que estão aqui presentes, dos colegas e das guerreiras,
E dos colegas que estão nos acompanhando virtualmente, agradecer mais uma vez. Sem vocês, nós não conseguimos decidir nada. Então, a participação de vocês é imprescindível, é louvável. Então, ficamos muito agradecidos pela participação de todos. Muito obrigado e até a próxima. Eduardo, então é o seguinte.